Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Lição 5. A instituição da monarquia em Israel. Lemos em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. É preciso compreender que a vida cristã passa pela tomada de decisões. Tomá-las sem buscar a direção de Deus pode nos trazer grandes prejuízos. Assim, a lição desta semana trata de um tema importante do Antigo Testamento. Quando o povo de Deus pediu um rei para ser igual às outras nações, a decisão do povo foi marcada pela aparência humana e dados superficiais. Tal pedido, mais adiante, trouxe grandes consequências espirituais ao povo de Israel através do rei Saul. Aqui encontra-se uma ótima oportunidade para refletirmos acerca do grau de dependência que temos do Senhor. É preciso manter na pauta que, ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em que Israel é que estava se dedicando na vontade do Senhor nosso Deus. É preciso compreender o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Ponto número 1. Por que a monarquia? Aqui podemos entender que, em primeiro lugar, houve um sentimento de orgulho nacional em Israel. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Aí que eles vinham buscar ao Senhor. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso,
adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão significava rejeitar a liderança divina representada por Israel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como de fato afirmou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui em João capítulo 8 e versículo 36, o meu reino não é deste mundo, e se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse, na verdade, duro ouvir que o que ele já sabia, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vontade ou vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o verdadeiro dono da obra. 3. Rejeitando os planos de Deus. Podemos perceber aqui no capítulo 10 e versículo 6 e 7 de 1 Samuel que escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente, ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que Deus é que dá seus líderes à igreja. Portanto, o sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. Segundo ponto, a escolha de Saul como rei. Primeiro, por que Saul? Por que foi escolhido Saul no meio de tantos outros servos que havia? Quando lemos aqui em 1 Samuel, logo percebemos que
o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. 2. A unção de Saul por Samuel foi verdadeira e foi notória. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do sumo ou do santo ministério. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. 3. Os sinais da confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmam ou confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino, para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, que é o nosso alimento, e está cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar bem centrado em Deus, em todo o exercício ministerial. Portanto, Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade soberana de Deus. Ponto de número 3. O rei que o povo escolheu. Primeiro, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. O povo não via nada além que a aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia
o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. 2. Os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho do campo e na cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. 3. O novo sistema político e o aspecto teológico. Aqui vemos que Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara um rei segundo o seu coração. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Logo, a escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu o novo sistema político em Israel. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alimentadas com a vontade de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Continue nesta classe bíblica e você será ricamente abençoado.